Leleuto na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o Cameron Tyrell, que é o pivete que era milionário e largou tudo pra virar um creep. Se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais. If I let this thing rip, it ain't no coming back. These niggas plotting on me, need to fall back. Isso aí rolou lá por 2017, já faz um tempinho. Mas eu vim contar essa história aqui porque ninguém nunca trouxe. Eu acho bagulho doido essa história aí desse pivete. Ele era milionário, esse Cameron Tyrell. A família dele todinha é milionária. Eles moravam lá em Palos Verdes, que é uma cidade lá da Califórnia, que não é muito longe do meio lá de Los Angeles, é pertinho. E a casa dele, só pra vocês terem noção, valia 1,8 milhões. O barraco lá onde eles moravam, a mansão, né, no caso. E tipo assim, parece até mentira essa história, porque o pivete realmente era milionário, era rico bem novinho. A família dele tinha muito dinheiro mesmo. E ele acabou entrando pro crime mesmo assim. Eu vou contar a história todinha aí pra vocês entenderem melhor. O pai dele era dono de uma empresa grandona por lá, e a mãe dele era design de interior de casa, design de mansão. Ele estudava na escola mais cara lá da área, lá por onde eles moravam. E a família dele sempre viajava nas férias pra um monte de canto caro, ele estava sempre viajando. Só que com o tempo ele começou a se desentender com os pais dele. Ele foi crescendo e começou a tipo se rebelar, até chegar ao ponto dele sair de casa quando ele fez 18 anos. Ele decidiu largar a casa dele, largar a família dele e ficar só por ele. E ele tinha contato lá com os pivetes lá do lado de Surfside, Los Angeles. E alguns dizem que ele tinha esse contato aí porque ele comprava droga com eles, e outro que ele tinha só o contato pela internet mesmo, de conversar e tal. Mas eu boto fé que era os dois, viu? E ele tinha feito uma amizade muito forte com um mano de lá, e tava até morando na casa desse pivete. Tipo, ele saiu da casa dele lá pra ficar com esse pivete aí, morando na casa dele, ficando meses e meses por lá. E ele até considerava a mãe desse amigo dele aí, a mãe dele também. Ele chamava a mãe do amigo dele de mãe. E as áreas lá onde ele estava, que o amigo dele morava, era dominada pelos Rolling Nine Crips, que é uma gangue fortuna lá de Los Angeles, conhecido também. E esse mano dele, que ele tava na casa, entrou pra essa gangue e chamou ele pra colar também. E ele aceitou, na cabeça dele isso aí era uma oportunidade pra ele. E eles dois já eram meio envolvidos, mesmo não tendo afiliação ainda. Só que aí eles começaram a se afiliar e colar de cruel com essa gangue aí, os Rolling Nine Crips. E eles foram iniciados nessa gangue lá no Jesse Owens Park, que é um parque lá das áreas deles, que o Rolling Nine Crips domina. Ele ganhou o vulgo de Milk, que a tradução é leite, e também de White Boy, que é garoto branco. Por ele ser branco, os malucos tudinho chamavam ele assim. Ele era um dos únicos brancos da gangue, se não o único. E ele tinha até uma tatuagem nos peitos, o símbolo do Washington Nationals, que é um time de beisebol de lá de Washington. Pra quem não se liga, as gangues lá da gringa, principalmente lá em Los Angeles, eles usam muito o símbolo dos times pra representar a gangue. Aí no caso deles aí, eles usavam desse Washington pra representar a avenida onde ficava as áreas deles, onde eles marcavam, que era Western Avenue, e o time era um W, a logotipo do time era um W. Aí significava o W do Western Avenue. Por isso representava, tá ligado? E nesse ponto aí, ele já tava até chamando o Surf Central lá da casa dele, era a casa dele já praticamente. E ele já tinha respaldo lá nas áreas, a gangue já considerava ele. E ele fazia por onde? Ele já tava cometendo um monte de crime por lá. Tráfico, assalto e até homicídio. Na manhã do dia 1º de outubro de 2017, o Cameron e mais dois outros membros da gangue dele tava dando um peão lá nas áreas dos rival, que é os A-Tray Gangster Crips. E as áreas dos A-Tray Gangster Crips é grudada com as áreas da gangue dele. E essa guerra dele já é há décadas atrás, já causou um monte de morte e ainda causa até hoje. E de manhãzinha, um mano, que é o Justin Holmes, tava andando por lá, com mais dois amigos dele. Ele tava de folga do trabalho e tava indo visitar um desses amigos dele por lá, que morava lá. E ele tava passando pelo mesmo caminho que o Cameron e os pivetes que tava com ele. E enquanto ele estava andando, dois mano colaram neles perguntando de que gangue que eles eram e de onde que eles eram. E eles responderam falando que não era envolvido com o crime e tava só passando. E um dos dois pivetes que tava cobrando puxou um revólver cromado do casaco e começou a atirar pra cima do Justin Holmes. Os dois que tava com Justin correram e ele foi baleado e ficou lá caído. E os dois elementos que tava cobrando ele saíram correndo pra um sedã preto depois que derrubaram ele e deram fuga por um beco. Os dois que fugiram foram pra uma lojinha pedir ajuda e depois voltaram lá pra onde o Justin tava baleado. Levaram ele pro hospital, mas ele não aguentou e morreu. Aí depois no laudo tinha que ele tomou 2 tiros nas costas. Depois da investigação foi confirmado que nem o pivete que morreu e nem os outros dois amigos era afiliado ou envolvido com o crime. Era tudo cidadão. Esse Justin Holmes era estudante e ainda trabalhava. E ele tava nesse dia aí de folga. Eles também investigaram as áreas em volta do homicídio e acharam uma câmera de segurança.
Pediram pro dono as filmagens e ele entregou. Na filmagem mostra os dois suspeitos, que é os dois pivetes que estavam com o Cameron, fugindo pro carro pra dar fuga depois de ter baleado o pivete. E a polícia viu o carro e reconheceu na hora, porque ele já conhecia o Cameron, porque como eu disse, ele já estava envolvido há muito tempo, já estava sempre por lá pelo parque que eles marcavam. E a polícia disse que já teve interação no passado com o Cameron, lá pelo mesmo parque que eu falei aí, que eles marcavam. E ele já sabia que ele dirigia um carro igual o da filmagem, que é uma Mercedes-Benz, então ele virou o suspeito número 1 pra ele. E ele foi preso, acusado pela conexão nesse homicídio, sendo o piloto do carro. A fiança dele foi de 5 milhões, o que não foi nenhum problema pra ele, que a família dele é milionária. Ele ficou preso só 7 dias e aí pagaram a fiança e ele foi tipo liberto. E os outros dois que foram na missão do homicídio, o que atirou e o que tava junto, também foram presos depois. Só que os dois eram menor de idade e nem foram divulgados pra mídia por causa disso aí. O Cameron só foi divulgado porque ele já tinha 18. Quando a polícia invadiu e revistou a casa desse pivete que atirou, eles acharam um 38 cromado que batia com as evidências, aí já era. Depois que o Cameron foi solto, a família dele ainda tentou pôr ele de volta nessa escola de rico lá que ele estudava antes. Só que não aceitaram ele, falando que ele era um perigo para os outros alunos. E pra piorar, ele ainda se declarava inocente de todas as acusações que tava jogando pra cima dele. Mas a família dele tinha dinheiro e botou o melhor advogado que eles podiam. O advogado dele falou no julgamento que ele era um menino bom e de criação boa, e que tava jogando acusação errada e exagerada pra cima dele. E ainda disse que o Cameron e os outros dois pivetes que estavam com ele estavam indo pichar um muro nas áreas dos rival e que ele nunca usaria o carro que ganhou do pai dele pra um homicídio. Só que no final de tudo, o Cameron, querendo ou não, era culpado, tá ligado? A polícia já sabia que ele era afiliado aos Rolling Nine Crips, tá ligado? Já tiveram interação com ele e ainda tinha um monte de evidência. Acharam uma roupa personalizada da gangue dele com o nome Milk em azul escrito na roupa dentro do carro dele, da Mercedes-Benz, e também tinha um monte de foto e vídeo dele com os membros da gangue usando bandana azul, levantando sinal de gangue. E também a tatuagem que eu falei que ele tinha nos peitos, o emblema do time de beisebol que representava a gangue. Usaram até um clipe contra ele, um clipe dos pivetes da gangue dele que ele aparece. O nome da música é NH Anthem. Ele aparece em um monte de parte e usaram o clipe contra ele nisso aí. E usaram o clipe contra ele no tribunal. Depois conseguiram até vídeo dos membros da Rolling Nine Crips chutando as velas lá do memorial do Justin, o mano que morreu. O advogado ainda falou que ele foi influenciado por música e por filme de gangue. E quando perguntaram no tribunal sobre a tatuagem nos peitos dele, o advogado disse que era porque ele era fã do Kevin Durant, que é um jogador de basquete, que o jogador tem essa mesma tatuagem. E o advogado disse que ele é muito fã do jogador e fez igual, só inventando desculpa para poder encobrir a filiação dele. E o júri no final declarou ele culpado das acusações, mas não de todas. O advogado deu a vida e ainda conseguiu livrar ele de algumas. E ele ainda mandou um Rest in Peace Justin Holmes no microfone, tipo descanse em paz pro Justin Holmes, sendo que ele estava envolvido no homicídio. I say rest in peace Justin Holmes. He shouldn't have died that day, and you know, I pray for his family every night. This been weighing on me every single day of my life. So I don't have to explain myself to anyone. God knows what really happened that day, and God knows what was in my head that day. Acho a história desse pivete aí um bagulho doido. Ele era milionário mesmo, tinha muito dinheiro a família dele. E hoje em dia ele ainda tá solto, tá ligado? Como eu disse, o dinheiro fala mais, a família dele é muito rica. Não sei como ele tá hoje. E o vídeo foi esse, a história desse pivete aí milionário que largou tudo pra virar um crip. Se tu gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta algum vídeo que tu queira que eu traga aí. E é nóis, tamo junto, tamo junto.